Olá a todos, muito feliz de estar iniciando a sequência de lives do Prevup Solidário, e aí a gente vai iniciar essa sequência de lives que ocorrerão nas próximas semanas, dentro desse espaço aqui no YouTube, e aí vocês vão poder rever e visitar essa live várias vezes. A próxima, salvo engano, ela é de matemática ou de física, então já tem várias lives encaminhadas, e aí a gente espera, enquanto Prevup Solidário, poder auxiliar você que está se preparando para o Enem esse ano tão atípico, que a gente possa cooperar um pouco para que este momento difícil, socialmente falando, e também a preparação de vocês enquanto alunos, possa ser um pouco mais tranquilo e a gente consiga estimular você a continuar nos seus estudos e ter o melhor resultado possível dentro do que você planejou para o seu futuro na universidade e de formação. Bom, mas eu não vim aqui para falar do Prevup, eu vim aqui para falar de geografia. E aí, quando eu fui convidado para a live, eu fiquei pensando no que eu podia abordar com vocês, sendo que o nosso tempo é relativamente limitado. Eu vou tentar ficar ali circunscrito num tempo de 1 hora, mais ou menos, conversando com vocês. A gente vai tentar disponibilizar isso aqui, se você está assistindo assincronamente, ou seja, se não está assistindo no dia da live, não tem problema, você vai poder assistir a live inteira, e ainda vamos tentar fazer edições para que você possa focar no conteúdo que você tem mais dificuldade, rever, revisitar e ir atrás de conteúdos paralelos, ok? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para que vocês possam ir acompanhando um roteiro que eu montei no PowerPoint, mas lembrando que esse roteiro, ele é mais para a gente se situando no que eu estou apresentando para vocês. Vocês precisam estar um pouco livres e tentar acompanhar a minha fala seguindo uma linha de raciocínio contínua que eu vou propor aqui durante essa 1 hora e alguma coisa que a gente vai ficar junto hoje, nessa tarde, mas você vai poder estar assistindo a qualquer momento e revisitando esse conteúdo. Vou compartilhar com vocês a minha tela, e aí a gente já começa falando um pouquinho sobre o que eu pensei para este momento. Eu vou compartilhar, só um minuto. Pronto. Bom, pelo tempo, eu acredito que todos já estejam visualizando a minha tela, e aí a gente vai seguir a partir desse roteiro que eu pensei para a gente dialogar. Dentre os milhões de conteúdos que nós vamos ter dentro da geografia, e aqui eu vou voltar no próximo slide, mas só para a gente entender, quando a gente fala em geografia no Enem, aí esse leque abre mais ainda, quando a gente está pensando, por exemplo, no vestibular seriado da UPE, a gente consegue focar em cada uma das séries do ensino médio. Quando falamos de Enem, não, você cobra todo o conteúdo de geografia do ensino médio, que, na verdade, é uma revisita aprofundada de todo o conteúdo de geografia da formação básica no Brasil. Então, quando a gente vai falar sobre geografia no Enem, a gente vai falar, na verdade, das ciências geográficas e como elas se relacionam com as sociedades. Então, já partamos da premissa de que eu não tenho como dar conta aqui, se já é difícil dar conta ao longo de um ano, de um Prevup, por exemplo, eu não vou ter como dar conta do conteúdo de geografia neste momento. Então, eu vou tentar fracionar esse conteúdo. Então, dentro dos diversos conteúdos que a geografia apresenta e que podem ser discutidos no Enem, a nossa ideia aqui é discutir geografia física. E quando eu chamo geografia física, eu quero dizer, nós vamos focar nas características físicas do ambiente que se relacionam com as ocupações humanas e com os humanos do espaço. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte mais física da discussão geográfica. E dentro dessa geografia física, que também é uma enormidade de coisas, a gente vai falar um pouquinho sobre climatologia, que é uma vertente, uma área da geografia. É uma ciência que se ramifica da geografia. E dentro delas, conceitos de tempo, clima e tudo que as condições climáticas podem nos oferecer enquanto discussão da realidade. Então, lembrando, eu estou discutindo geografia e o seu professor que discute com geografia com você em sala de aula, ele discute o plano concreto, ele discute as relações entre as pessoas, entre os objetos, entre os seres, e entre esses seres e o espaço geográfico.
Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que eu estou profundamente feliz de estar nesta primeira live do Prevup Solidário. E isso por quê? Porque eu sou aluno egresso do Prevup. Eu fiz Prevup nos anos de 2006 e 2007, lá na unidade de Santo Amaro. Não sei se a escola ainda está sendo usada. E foi a partir do Prevup que eu consegui alçar as condições para entrar na universidade. Eu sou graduado em Geografia pela UFPE, mestre e doutor pela mesma universidade, e hoje sou professor adjunto da Universidade de Pernambuco, da UPE. Então, eu sou um aluno egresso do Prevup, ou seja, fui aluno igual a vocês, e hoje sou um professor da Universidade de Pernambuco, e que estou podendo dar um aulão dentro do Prevup. Isso, a mim, toca bastante, porque é quase como a concretização de um ciclo. Uma coisa que eu queria dizer também é que uma das provocações de fazer geografia surgiu exatamente no Prevup. O professor Júlio Botelho, que em 2006 foi professor de geografia lá da unidade em que eu participei, Santo Amaro, um professor incrível de geografia, e foi onde eu abri a minha percepção para a ciência geográfica e decidi que eu queria tentar fazer aquilo, e depois do primeiro período na universidade, decidi que aquela seria a minha profissão. Bom, achei que eu deveria partilhar isso com vocês, para que a gente entenda que a importância na formação, a sociedade como um todo, das nossas profissões, que um instrumento como este, como o Prevup, pode gerar modificações nas vidas particulares e, ao fazer isso, gerar repercussões na sociedade como um todo. Falei, não me apresentei, peço desculpas. Sou o professor Ivelton Pereira, professor adjunto do curso de licenciatura plena em Geografia da UPE, no campus Garanhuns. E essa tarde, noite, manhã, madrugada, cada um de vocês estará assistindo no seu tempo, na sua condição. Eu estarei uma hora e alguma coisa, já perdi alguns minutos, então um pouco mais de uma hora, peço desculpas, mas eu acho que essa introdução era importante para a gente entender que as pessoas não surgem do nada, elas traçam um caminho, uma construção, e que este espaço aqui do Prevup fez parte da minha construção enquanto pessoa, obviamente, mas enquanto profissional. Então, dos conteúdos de geografia que a gente vai discutir aqui, que eu irei discutir aqui com vocês, tem muito do que eu vi, do que eu aprendi dentro do Prevup. Então, agradeço o convite e vamos seguindo. Primeira coisa, quando pensamos em geografia no Enem e no atual modelo do Enem, é que a gente sempre se depara com uma dificuldade de observar aquela prova, porque o modelo que é adotado, e aí, ao que pese, eu entendo muito bem a lógica do modelo que é adotado, acho ele interessante, porque ele nos situa no fato de que os conteúdos, embora fragmentados para análise e entendimento, eles não são fragmentados na realidade. Quando você estuda a geografia, você não pode despir de todas as outras condições que a sociedade e o espaço têm na sua configuração. As organizações físicas do espaço, biológicas, a construção histórica daquele espaço analisado. Eu entendo essa lógica. Mas isso dificulta um pouco porque o aluno não consegue estar atento ao fato de, daquele momento, os conteúdos que vão ser recrutados, que vão ser chamados para que ele acesse naquele momento da prova, sejam só de geografia. Então, há uma intersecção entre geografia, história, filosofia, sociologia. A prova de geografia, a prova que traz geografia no Enem, que geralmente é o primeiro dia, são as ciências humanas e suas tecnologias, ela vai mesclar. Então, há questões, inclusive, em que você não sabe se aquilo que está sendo tratado é numa perspectiva histórica ou uma perspectiva geográfica. Então, a gente tem que estar pronto para o que aparecer na nossa frente. As questões que eu vou trazer aqui para vocês, elas são muito mais focadas na geografia física, então é muito mais fácil entender que o que está sendo tratado ali é geografia e não história. Mas só para não parecer que só na discussão não material, quando a gente pensa, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial ela é discutida tanto pela geografia quanto pela história. A história vai ver a Segunda Guerra Mundial enquanto uma construção histórica,
um conjunto de fatos históricos, enquanto a geografia vai ver a geopolítica que está por trás desses fatos narrados e observados, discutidos e registrados pela história. Bom, mas não estou aqui para falar de geografia física, tá? Ou geografia humana, perdão. Estou aqui para falar um pouquinho de geografia física. Então, sabendo dessa dificuldade, a gente vai caminhar para a nossa discussão de climatologia. É o nosso foco nessa aula de hoje. A gente pode até pensar outros momentos, se tiver tempo, se eu tiver condições também, ou outros professores, a gente trazer uma análise de questões de geografia humana ou outras questões de geografia física. Mas aqui vamos focar na climatologia. A primeira coisa que a gente tem que entender é qual é a estratégia que eu vou adotar com vocês. Como a gente está muito próximo do Enem, o Enem é em janeiro, e já estamos no final, praticamente, na última semana de novembro, então não há condições de eu apresentar para vocês o conteúdo de climatologia que está abordado no Enem, até porque ele é bem amplo. E aí, ao fazer isso, eu tenho que discutir cada um dos conceitos, e ao final a gente, então, propor um exercício, pegando questões de vestibulares e de Enem. Então, eu vou focar um pouquinho mais com vocês, e eu vou pedir que vocês façam uma coisa. Tanto quem está assistindo agora, ao vivo comigo, como quem está assistindo num outro momento. Vai começar essa aula, então pega um caderno, um papel, uma folha em branco e bota do seu lado. Tudo que eu falar aqui que você não souber do que eu estou falando, tudo que eu falar aqui que eu explicar que não ficar claro, anota o assunto, anota do que eu estou falando e vai atrás de vídeos no YouTube, aqui dentro do YouTube mesmo, de vídeos, de cursinhos, de textos, de trabalhos, de questões, e vai tentar correr atrás desse conteúdo que não ficou legal. A gente não vai dar conta de tudo aqui, ok? Então, a gente vai pegar primeiro eu vou dar uma explicação básica sobre climatologia, mas bem simples, vocês vão ver. E aí a gente vai abordar questões específicas do Enem, de Enems passados. E aí eu peguei questões, basicamente, do Enem de 2019 e 2018, ou seja, os dois últimos Enems. Então, eu peguei os mais recentes, para que você também possa ir atrás de outros de anos anteriores e aí exercitando para exaurir todas as questões. A partir dessas questões, a gente vai ler o enunciado da questão. Ao ler o enunciado da questão, eu vou tentar explicar o conteúdo que está sendo cobrado naquela questão. E aí, quando o conteúdo estiver explicado, a gente vai para as alternativas e aí a gente vai discutindo as alternativas e chega até a questão. Assim eu consigo fazer uma interação, uma live de resolução de questão, mas não partindo do pressuposto de que todo mundo sabe de tudo do que eu estou falando. Então eu gosto muito dessa palavra, eu vou recrutar de vocês um conjunto de conteúdos e conhecimentos que vocês já viram, tanto em aulas ou em momentos anteriores, aqui dentro do Pré-Vux Solidário, como também na sua formação. E um outro contexto, o conteúdo de climatologia, ele é dado geralmente na primeira série do ensino médio. Então, assim, quem está no terceiro ano ou quem já se formou, já viu esse conteúdo. Pode não ver tudo, não fiquem desesperados, podem não ver tudo o que eu vou falar aqui, mas a gente está aqui para adicionar coisas novas ao conhecimento de vocês. E provocar também outras reflexões, ok? Então, vamos entender que o caminho é esse. A gente vai pegar a questão, vai ler o enunciado, vai discutir o assunto que está no enunciado, discutido o assunto do enunciado, a gente então vai resolver essa questão. Eu trouxe poucas questões, então eu vou tentar ir olhando sempre para o relógio, vou tentar ir num tempo para que a gente consiga explorar ao máximo cada uma das questões, ok? E aí eu peço que vocês procurem questões adicionais e, se possível, a gente vai tentar deixar disponível em algum momento uma lista de questões, todas tiradas também do Enem de outros anos. Bom, já conversamos demais, vamos ao nosso tema. Uma questão que é necessária ao falar de climatologia e que ela é básica, sempre que um professor de geografia começa a falar de climatologia, ele precisa necessariamente fazer essa distinção, porque às vezes o uso cotidiano que a gente faz, no nosso dia a dia, confunde um pouco esses termos. E ao confundir esses termos na nossa linguagem cotidiana,
Quando nos deparamos com um instrumento avaliativo, como é o Enem, com a prova, a gente pode transpor, pode levar essa interpretação que é cotidiana para a prova. E isso pode significar uma questão a menos. A gente sabe que uma questão a menos no Enem vale muito. Então, a gente não pode correr esse risco. Então, a gente vai relembrar. Eu sei que muitos de vocês já entendem isso. É fundamental entender que, quando tratamos de climatologia, tempo e clima são coisas distintas. Versam sobre o mesmo conteúdo. Versam, assim, tratam sobre o mesmo conteúdo, mas são termos, conceitos distintos. Para entender esses dois conceitos e termos, eu gosto de usar essas imagens. Duas feições sobre uma mesma coisa. Estamos falando de climatologia. Então, se eu precisasse definir com vocês tempo e clima, e pelo amor de Deus, não façam aquelas piadinhas infames que eu escuto ao longo de muitas aulas, de clima é o que está rolando entre a gente, e tempo é o que a gente está perdendo, pelo amor de Deus, esqueçam isso. Tempo e clima são duas feições da análise das condições atmosféricas, ok? Por definição, eu sei que as definições são chatas, mas fiquem com a ideia, ela é mais importante que a definição por si. Tempo trata das condições transitórias, ou seja, é algo que passa da atmosfera terrestre em um determinado local, em um dado espaço, porque a gente está em geografia, a gente vai usar o termo espaço, ok? Em um dado local. Isso é tempo. Mas clima não é a mesma coisa? Clima trata da mediana. Que danada é mediana? Vamos para a matemática agora, uma hora dessa, para a física, que danada é isso? Calma. A mediana é a média, o comportamento médio. Trata-se da mediana do comportamento do conjunto dos fenômenos meteorológicos em um dado espaço, em um local. Só que aí, decorrido um tempo. É o comportamento médio das condições meteorológicas em um dado local, entre 30, por convenção, tá? Entre 30 e 35 anos. Então, vamos entender isso de forma bem certinha. Pense, o que se dá no telejornal que vocês veem todos os dias, e eu sei que vocês veem porque cai questões de atualidade, então, estudar a atualidade e ver o que está acontecendo no mundo é fundamental para o Enem. Então, todo mundo está vendo o jornal, embora seja muito difícil em alguns momentos, mas é importante estar atualizada. O que se dá no jornal é a previsão do tempo. E ali o termo está correto. Porque o tempo é o estado do agora. Se eu te pergunto assim, qual é o tempo onde você está? Se alguém me pergunta, qual é o tempo onde você está? Eu estou na cidade de Garanhuns. Eu vou dizer, hoje o tempo está nublado, mas sem chuva, e um pouco quente, ventando. Isso é o tempo, é a condição do agora. Como é que está o clima em Garanhuns? Veja, o clima não está, o clima é. O clima de Garanhuns tem uma condição específica. Chuvas de inverno, pluviosidade alta, próximo de 1.000 milímetros. Então, o clima é essa condição. Quando eu observo a seção dos dias, chove, faz sol, está seco, está quente, está úmido, esse comportamento ao longo de 30 anos determina uma tipologia climática. Olha aí algo que, se você não conhece esse termo, vale anotar para você pesquisar depois. Tipologia climática nada mais é do que os tipos de clima. Há vários tipos de clima no mundo: mediterrâneo, mesotérmico, xerotérmico. Esses termos não precisam se preocupar agora, tá? Tudo bem. Mas é preciso que você entenda que existem vários tipos climáticos. Então, já separa, tá? Quando eu falo da condição do agora, tá chovendo, tá fazendo sol, tá nublado, tempo. Condição do agora, do amanhã. Clima é uma constante, tá? O clima de Recife é desse jeito. Hoje, em Recife, tá chovendo, tá nublado, tá fazendo sol, ou tudo ao mesmo tempo, né? Porque quem mora em Recife sabe que Recife é meio complicado, porque muda muito rapidamente. Uma hora faz sol, do nada tá chovendo uma chuva torrencial, e logo depois sol de novo, como se nunca tivesse chovido. Então, são essas condições, ok? Fechou isso, amarrou, ninguém vai ter dúvida. Se cair uma questão falando assim, as condições transitórias da atmosfera em determinado local são caracterizadas por, letra A, clima, letra B, sei lá, qualquer outro termo, El Niño,
Letra C, tempo. Você nem termina de ler, você sabe que é tempo, você marca tempo, porque isso é condição transitória. Se é uma condição mediana, é a média ao longo do tempo, é clima, ok? Quando eu falo de tempo e clima, só um minuto. O Guimarães vai mudar. Quando eu falo de tempo, eu estou falando das condições da atmosfera terrestre, do comportamento da atmosfera terrestre e, mais especificamente, da camada mais próxima da superfície da atmosfera terrestre. Essa camada, exatamente por ser a mais próxima da superfície, é aquela que interage de forma mais intensa com a superfície. E a superfície terrestre, ela não é homogênea, ela não é igual. Como existem diferenças de altitude, de cobertura, de tipos de superfície, como, por exemplo, oceanos, mares, lagos, essa grande diferenciação faz com que o comportamento dessa camada mais baixa da atmosfera se altere de um lugar para outro. E aí alguns elementos e fatores físicos, tanto da atmosfera quanto da superfície, vão fazer com que essas estruturas de tempo e de clima se alterem ao longo do tempo histórico geológico da Terra, ok? Só para relembrar, eu não vou falar, a aula não é de atmosfera, então eu não vou adentrar isso, mas só para a gente relembrar, eu sei que todo mundo sabe disso, as camadas da atmosfera são troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera ou ionosfera. Às vezes você consegue, a depender do autor, ouvir esses dois termos, tá? E a exosfera, que alguns autores ainda podem considerar que nem seja uma camada, porque ela é tão externa que para alguns ela já é espaço. Mas como fenômenos que são tipicamente terrestres vão ocorrer exatamente nessa camada, a exemplo aqui da aurora boreal, a maioria dos autores vai considerar a exosfera como sendo a última e a mais alta camada da nossa atmosfera. Não vou adentrar as características dela, mas se você não se recorda das características das camadas da atmosfera, onde fica a camada de ozônio, por exemplo, aqui, ó, ela fica na estratosfera. Então, mais uma coisinha para você anotar em seu papelzinho, no seu caderno, para pesquisar e procurar. Deve ter várias aulas aqui no YouTube em que você vai conseguir achar esse conteúdo tranquilamente. Então, nós vamos tratar aqui de fenômenos que ocorrem predominantemente, ou quase que sua totalidade, na troposfera, que é essa camadinha aqui mais baixa da Terra. A azulzinho bem clarinho aqui, é a mais fininha. Isso aqui, quando muda da cor, já é a estratosfera. Eu estou falando aqui. Então, essa camada mais baixa é onde comporta quase que a totalidade. Eu diria que a totalidade, mas há algumas interações que vão resultar de processos, por exemplo, da camada de ozônio, que vai permitir mais entrada de radiação UVB ou não. Mas eu diria que praticamente a totalidade dos fenômenos atmosféricos vão ocorrer na troposfera, ok? Troposfera, primeira camada. Segunda, estratosfera. Terceira, mesosfera. Quarta, termosfera. E a quinta, exosfera. Anota para você não esquecer, foi ou não foi, caiu uma questão sobre isso. Bom, entendido isso, entendido nossa atmosfera muito dinâmica, e é nessa faixa, inclusive, em que a gente vai ter a maioria dos gases concentrados, e por conta da interação com a superfície, a maior instabilidade, obviamente, entre eles, que a gente vai conseguir entender um pouquinho o que é a dinâmica climática do nosso planeta e por que ela é tão diversa. Porque há tantos tipos climáticos no nosso planeta. Porque há uma diversidade de superfícies e arranjos espaciais no nosso planeta. Essa diversidade de superfície é mar, é um mar quente, é um mar frio, é um oceano, é uma calota polar gigantesca, é um deserto, é uma floresta tropical do porte da floresta amazônica, por exemplo. Todas as superfícies distintas vão gerar mais umidade, mais radiação, menos radiação, mais reflexão de calor, menos reflexão de calor. Então, veja, é a diversidade da superfície do planeta que garante a diversidade de tipos
ou que eu vou chamar de tipologias climáticas. Ok? Vamos exercitar? Então, a gente foca agora. Esse é um exercício de revisão. A minha ideia é que eu não vá apresentar conteúdos novos a vocês, sabendo que, naturalmente, quando eu vou fazer uma revisão de um conteúdo, às vezes uma questão traz uma particularidade que você ainda não foi apresentado, e aí, obviamente, vai ser uma questão nova que eu vou tentar explorar ao máximo, mas sabendo que eu tenho uma limitação temporal. Então, você tem que aproveitar o seu tempo para anotar se eu expliquei, mas se ainda ficou dúvida, anota, terminou de assistir a aula, vê o que você anotou, que você não entendeu, e vai procurar outras aulas de outros professores. Nós temos aulas aqui no próprio YouTube da UPE, mas há diversos professores, diversos alunos, inclusive, que vão estar ofertando conteúdos de geografia na internet. Você tem que usar essa possibilidade, essa ferramenta, que hoje nós estamos mais disponíveis. Não vou falar da minha idade, não sou tão velho assim, mas, obviamente, quando eu estava lá no Enem, já havia internet, pelo amor de Deus, mas havia uma limitação muito maior de conteúdos de geografia na internet, de conteúdos de outras disciplinas também, porque o Enem cobra tudo, né? Mas vocês têm uma ferramenta muito grande. Então, vamos usar essa ferramenta para a gente conseguir correr atrás do prejuízo, querendo ou não, porque houve um prejuízo, essa interrupção do ensino, que foi necessária, mas a gente vai tentar correr atrás desse prejuízo e preencher essas fendas, essas lacunas que ficaram no nosso aprendizado, ok? Então, foca na revisão, foca no estudo de geografia, vamos para a questão sem mais demoras, porque já foi meia hora da nossa aula. A questão número 1 que eu trouxe para vocês, para a gente discutir, na verdade, que eu trouxe para a gente poder discutir, é uma questão do Enem de 2018, há 2 anos atrás. As seguintes vão ser de 2019. Mas é uma questão de 2018. Essa questão, ela apresenta, e eu comecei por ela porque, para mim, ela é a mais complexa, digamos assim, complexa no sentido do conjunto de informações que ela te oferta para fazer uma pergunta que é relativamente simples. E a resposta da questão está exatamente nas informações que ela te oferece. Isso é uma coisa interessante. A maioria das questões do Enem tendem a ofertar subsídios para que você consiga respondê-la com os elementos que estão na questão. O que não quer dizer, então, não precisa explicar nada, não precisa estudar nada, professor. Estou de boas, sussa, e aí, quando chegar no dia da prova, eu leio com atenção as perguntas e elas têm a resposta. Também não é assim, ok? Mas a questão é que os elementos que ela te oferece, até por seu tamanho, isso cansa às vezes, eu entendo isso, ela vai te dar subsídio para você ser localizado no tópico que ela está querendo que você discuta, você não ficar tão perdido, dada a quantidade de conteúdo que ela cobra. E aí a gente tem 2 textos, eu quero ler ele com vocês. Vamos lá, tentem ler aí, eu vou estar lendo, mas tentem acompanhar a leitura no seu dispositivo, celular, tablet, computador, onde você estiver me assistindo. O texto 1 diz o seguinte, ele dá uma informação. Há mais de 2 décadas, os cientistas e ambientalistas têm alertado para o fato de a água doce ser um recurso no nosso planeta. Ok? A água doce é um recurso finito, limitado, né? Já temos essa consolidação, acho que até aqui não há novidade. E aí ele diz, desde o começo de 2014, ele está te situando temporalmente, ele quer citar um fato que está preso no espaço e no tempo. Desde o começo de 2014, o sudeste do Brasil, olha que disse uma região, o sudeste brasileiro adquiriu uma clara percepção dessa realidade em função da seca. Então, eu já te disse, teve uma seca, eu vou considerar que essa informação é verdadeira, e ela é, teve uma seca no sudeste em 2014. Isso fez a galera entender que a água é um recurso. E é um recurso finito. E aí subentende-se que ele é um recurso finito. Quando acabou, começa-se o problema. Esse texto é simples e direto, pequenininho. E aí ele adiciona um texto 2. Esse texto 2 tem uma imagem, tá? Eu não vou conseguir botar tudo num quadro só, mas a gente vai ficar indo e voltando para que vocês possam acompanhar. Dito isto,
ele quer te apresentar um pouquinho sobre as dinâmicas atmosféricas do Brasil. Ele quer falar sobre a realidade brasileira e como a dinâmica da circulação, é isso que está falando, na verdade, é a circulação na atmosfera sobre o nosso país. Vai dizer o seguinte: elementos relevantes ao transporte de umidade na América do Sul, ao leste dos Andes, ou é a localização, ele quer dizer do lado brasileiro dos Andes, a leste. A oeste é a região do Chile, Peru, então ele está falando a leste dos Andes, ok? Pelos jatos de baixos níveis. Aí ele começa a dar informação climatológica que começa a te desesperar. Mas fique calmo, que você vai ver, como eu disse, todos os elementos necessários para responder estão na questão. Você vai ter que lembrar de alguns conteúdos, obviamente, mas não se desespera. Ai, meu Deus, eu não sei o que são jatos de baixo nível. E aí eu já adiciono, não sei o que são jatos de altos níveis. Não sei de nada. Vai saber, a gente vai relembrar agora. E aí, vou voltar do início para a gente poder continuar, porque eu fiz muita intervenção. De novo, elementos relevantes ao transporte da umidade na América do Sul, a leste dos Andes, pelos jatos de baixos níveis, frentes frias e transporte de umidade do Atlântico Sul, assim como a presença da Zona de Convergência do Atlântico Sul, a ZCAS, para uma versão normal e para uma versão de seca de 2014. Ele está falando de quê? Está falando da imagem que não cabe aqui na tela. Lembra que eu disse que tem uma imagem? Então, entenda que tem tudo isso. Naquela imagem, tem elementos relevantes ao transporte da umidade na América do Sul, tem jatos de baixos níveis, frentes frias, transporte de umidade do Atlântico e a zona de convergência do Atlântico Sul, a ZCAS. Isso para uma versão normal. Ele vai dizer que no item A representa um centro, a gente vai ver lá o que é esse A, representa um centro de anomalia de alta pressão atmosférica. Pronto, aqui você já desistiu de geografia, entendeu que não é para você, está desesperado, não sabe o que fazer na prova, vai chutar tudo. Não, não vai. Calma, fica aí. Essa é a imagem, ok? Lembra o que ele disse? Ele disse que na versão normal, quando você está vendo, você vai ver a América do Sul, você vai ver jatos de baixos níveis, frentes frias, transporte de umidades e as ECAs, ok? Aqui, ó, JBN, jatos de baixos níveis, ele está mostrando como é que ele funciona na versão normal. Jatos de baixos níveis, fluxos do oceano, que vão levar a umidade, obviamente, a FF, que é a frente fria, a Cordilheira dos Andes, vamos se localizar na América do Sul, e aqui a gente tem parte do Brasil, Venezuela, Chile, Argentina. Bom, aí vocês conhecem a América do Sul. E aí ele vai dizer que no item A, que está só na outra versão, que é o verão de 2014, lembra que eles situaram a gente que tinha algo importante nessa data? No verão de 2014, você tinha representado por A o que danado é aquele A. O A representa um centro de anomalia de alta pressão atmosférica, ok? Observem a imagem, a gente tem a questão, o normal é isso aqui, os jatos de baixos níveis, que vêm da Amazônia em direção ao sudeste brasileiro e sul, a gente tem fluxos de umidade da Amazônia, tem a frente fria que vem aqui por baixo, saindo da Argentina, entrando até o Rio Grande do Sul, e a gente tem essa condição aqui, gerando essa faixa aqui amarronzada, que é a ZCAS, Zona de Convergência do Atlântico Sul. Que danada é a ZCAS? É uma faixa de nebulosidade. É uma região, uma zona de nebulosidade, ou seja, nuvens. E nuvem gera chuva. Nem sempre, né? Hoje, por exemplo, está nublado e não tem chuva, mas via de regra. E aí ele diz que em 2014 aconteceu foi o seguinte: instalou-se uma zona de alta pressão atmosférica, uma zona de alta pressão atmosférica anômala, ou seja, que não é normal, é uma anomalia, naquela região. E o que aconteceu naquela região quando se instalou essa zona de alta pressão? Ele disse na questão a você, seca. Seca, a gente teve uma seca. Ou seja, aquela zona de alta nebulosidade que leva a chuva não se formou. Isto explicado, isto organizado,
ele vai, então, e te faz a pergunta de $1 milhão, na verdade, só de um joinha na questão, e você poder ganhar mais um pontinho muito importante, que vai levar você até a universidade. Ele vai dizer, de acordo com as informações apresentadas, ou seja, ele disse tudo, de acordo com as informações apresentadas, a seca de 2014, tá vendo como ela é importante? No Sudeste, teve como causa natural. Qual foi a causa dessa seca? Ele te deu toda a informação e ele te mostrou. E aí ele vai te perguntar, as opções são: a constituição de frentes quentes barrando as chuvas convectivas, a formação de anticiclone impedindo a entrada de umidade, a presença de nebulosidade na região da cordilheira, avanço da massa polar para o continente ou baixa pressão atmosférica no litoral. Não entendi a pergunta, professor, não entendi a resposta, desespero, não quero mais isso para minha vida, feche o computador, desliga o celular. Não faça isso. Vamos seguir aqui que a gente vai entender tudo isso. Veja que aí ele vai te cobrar, mas eu disse que eu ia conseguir responder essa questão somente com os dados que ele me deu? Sim. Só que aí, se fosse tão simples assim, não precisava nem fazer o Enem, né? Não precisava nem estudar, e precisa estudar. Então, o que a gente precisa fazer? Entender um pouquinho sobre a dinâmica atmosférica no Brasil e na América do Sul. Então, vamos fazer uma breve pausa para entender um pouquinho da dinâmica das massas de ar no Brasil. Então, eu peço que você tenha um pouquinho de calma, a gente já retoma essa questão, mas é preciso relembrar os conteúdos que eu tenho certeza que você sabe. Você ainda não faça a mínima ideia do que é dinâmica de massa de ar, estou desesperado, já não quero mais, não sei porque eu liguei este computador hoje. Não é assim. O que vai acontecer é o seguinte, a gente vai relembrar conteúdos que foram apresentados, às vezes de forma fragmentada. A gente vai reuni-los agora e você vai entender que boa parte do que eu vou falar não é 100% novidade. Você pode não dar conta do todo, mas novidade 100% não é. Para entender a dinâmica das massas de ar no Brasil, a gente precisa primeiro entender o que é massa de ar. Eu sei que muitos de vocês sabem o que é massa de ar, mas outros passou um branco agora e não estão lembrando. Então, a gente vai entender o que é uma massa de ar. E aí eu trouxe para vocês aqui uma definição do Mendonça e da Dani Oliveira, de um livro de climatologia, mas eu vou mostrar que é mais simples do que eles apresentaram. Obviamente, os autores tentaram apresentar a definição mais complexa. E aí você não se desespere que a gente vai entender o que ela está dizendo. O Mendonça e a Dani Oliveira, ao definir massa de ar, e aí eles já começam no livro dizendo que é difícil definir porque é uma estrutura tão simples e tão complexa ao mesmo tempo. Então, defini-la, muitos autores nem sequer tentam. Mas, como eles estão apresentando a discussão, eles vão propor uma breve interpretação do que é isso. E eles vão dizer que massa de ar é uma unidade aerológica. Naquele nosso desejo de desistir já começa a aumentar. Calma, segura aí. É uma unidade aerológica, que está dizendo só é uma estrutura de ar. É só isso, uma unidade aerológica. É uma estrutura única de ar, de vento, de massa de ar. Nebulosidade e tudo mais. Nem sempre tem nebulosidade não, tá? Mas é uma estrutura de ar. Ou seja, uma porção da atmosfera. Tá vendo? Ele fala difícil, mas logo depois eles falam menos difícil. Isso, por exemplo, é muito comum o Enem pegar citações assim e botar e depois fazer uma pergunta em cima disso. De extensão considerável, então veja, uma nuvem então é uma massa de ar, professor? Não. Uma massa de ar ela é gigantesca, ela tem uma estrutura considerável, uma extensão considerável da faixa de quilômetros. Então, não é uma nebulosidade simples, é uma estrutura considerável. E aí o que é mais importante, com características térmicas e higrométricas, umidade. Só está usando um termo difícil para valorizar ele, né? Higrométricas de umidade homogênea. Essa estrutura inteira, essa massa inteira, tem uma característica que é ter uma temperatura e um nível de umidade igual para quase toda ela. A borda vai ter interação, então vai ser um pouco mais instável, mas igual para toda ela.
algo que é importante que você já saiba de partida é que a massa de ar, ela tende a ter essa característica de umidade e de temperatura vinculada ao local onde ela se originou, de onde ela vem. E o mais importante, massas de ar para se formar precisam de grandes extensões espaciais extremamente planas, onde o ar consiga estar sem grandes compressões e movimentações por muito tempo. E por diferenças, olha o termo difícil vindo, mas ele fica fácil, por diferenças barométricas de pressão, tá? Barômetro, tudo que é barométrico é de pressão. Diferenças de pressão, ele se desloca por algum motivo. Então, ele sempre vai se formar em superfícies muito aplanadas e longas, oceanos, grandes planícies, estruturas mais planas, e então grandes desertos, e então ele se desloca com as características que ele tinha na saída. Então, quando nós vamos olhar para as massas de ar que atuam sobre o território brasileiro, veja, eu estou explicando massa de ar para a gente poder chegar a entender os sistemas que atuam sobre o Brasil e responder aquela questão. Mas é fundamental que você entenda isso. Então, vê aos poucos, vê fragmentado essa massa de ar, depois vê o nebulosidade de nebulosidade, e a gente vai construindo isso aqui aos poucos. Então, as massas de ar que atuam no Brasil vão ser essas que estão, as principais vão ser essas, eu diria que praticamente só essas, que vão atuar sobre o nosso país, gerando condições de umidade e menor umidade no país, e aí você tem diferenciações no inverno sobre a ação de uma ou de outra, e no verão, ok? Então, essas massas de ar, que parecem ser difíceis, eu não tenho como lembrar, tem. Toda massa de ar começa com M, porque é uma massa. Veja como é simples. Toda ela vai ter, na sequência, o local ou a faixa do planeta onde ela se formou. Se ela é equatorial, ou seja, próximo à zona do Equador, equatorial. Se é T, ela é tropical, ou seja, próximo aos trópicos, para sul e para norte, né? Mas próximo aos trópicos. E se ela é P, ela é polar. Ela se formou nos polos do nosso planeta. Também sul-norte. Então, é essa distinção. E, por fim, ela vai me dizer se essa massa ela é formada no continente ou no oceano. Como estamos falando de Brasil, o oceano que nos banha é o Atlântico. Então, todas as massas vão ser A ou C, Atlântico ou continental. Então, veja, uma massa que se forma sobre a Amazônia, por exemplo, uma massa que se forma sobre a Amazônia, ela é uma massa equatorial, porque é o Equador aqui em cima, e ela é continental, MSC. Uma massa que se forma na mesma faixa equatorial, mas sobre o Atlântico, ela é uma massa equatorial atlântica. E aí fica mais fácil de entender o resto das coisas. Se ela se forma sobre o continente, está próximo do trópico e não do Equador, ela é uma massa tropical, que ela está nos trópicos, continental. Mesma coisa, só que ela se forma sobre o Oceano Atlântico. Então, ela é uma massa tropical atlântica. Ok? Simples, não é? E se ela se forma nos polos, massa polar. Só que aí, esta massa polar em específico, eu não vou entrar aí, se vocês quiserem, podem pesquisar uma aula só sobre a massa polar atlântica. Ela tem uma característica de que as características que ela carrega vão se constituir também quando ela vai recobrir, no momento em que ela estaciona sobre a região da Argentina. Daí ela ganha as características de umidade atlântica, porque a maioria das massas polares são secas, mas a massa polar atlântica ela é úmida, por conta dessa característica que ela adquire. Daí ela ser uma massa polar atlântica. Tranquilo? Vamos caminhando rapidamente. Então, a gente tem essa massa equatorial atlântica, a massa equatorial continental, a massa tropical atlântica, a massa tropical continental e a massa polar atlântica. Quando essas massas se deslocam, elas se encontram uma com as outras. Essa zona de contato, essa zona de encontro, tende a ter choque de temperatura de pressão, porque cada massa, lembra que a gente disse,
cada massa carrega consigo uma característica específica de temperatura e de umidade. Então, quando ela se choca com uma massa de característica oposta e distinta, ela tende a gerar uma instabilidade na zona de contato. A essa instabilidade nós chamamos de frente. Uma frente nada mais é do que o contato da frente de uma massa com a frente da outra massa. Se a massa que prevalece é uma massa quente, quente e úmida geralmente, mas quente, a tendência é que seja uma frente quente. É isso que a menina, a moça, o rapaz do tempo falam lá, está chegando uma frente fria, uma frente quente. Isso está dizendo que quem está se impondo quando chega uma frente fria é a massa de ar polar, que é a massa fria. Então, no contato, geralmente vem a chuva, porque a instabilidade, a nebulosidade, e quando essa frente se desloca, porque na verdade é a massa que empurra a outra massa, se instala uma condição de mais frio. Então, o que a gente tem ali chegando, por exemplo, no Sudeste, é muito comum a gente ver isso na previsão do tempo, é a chegada de uma frente quente ou uma frente fria. Lá, muito mais frentes frias atuam, principalmente no sul do país. Então, veja, é esse deslocamento. Só que há sempre um contraponto. Às vezes, a massa polar, ela vem, e quando ela encontra a massa equatorial continental no verão, por exemplo, em que ela desce muito mais forte, ela é empurrada para o oceano. Geralmente, quando as massas vão para superfícies aí mais estáveis, elas começam a trocar características e se dissipam. Geralmente as massas, mas não tem massa que surge no oceano, sim. Ela surge e se desloca para o continente. E aí ela vai gerar interação até a equalização da energia. A mesma coisa ocorre quando ela está indo pelo continente, é empurrada por mar, ela tende a ir trocando, gastando energia até que ela se equaliza. Não quer dizer que todo é composto de massa, mas essas massas ocorrem de forma cíclica, ok? Além das massas que vão se deslocar aqui entrando, empurrando, a outra descendo, naquele mapa, isso aqui é uma imagem de satélite montada, obviamente, mas é uma imagem de satélite do Brasil inteiro, da América do Sul, boa parte da América do Sul. Ainda existem as chamadas zonas de nebulosidade, onde correntes de vento se encontram, jatos de alto, baixo nível, aí há uma diferenciação para cada uma dessas aqui. A gente vai ter como as principais aqui na América do Sul, a zona, essa eu sei que todo mundo já ouviu, a zona de convergência intertropical, a ZECIT, que fica ali no norte, próximo ao Equador, onde é uma faixa de nebulosidade que corta o planeta inteiro, e nós temos atuando no Brasil a zona de convergência do Atlântico Sul, que é a ZECAS, que ela não é assim tão horizontal, embora que a ZECIT também não é, ela tem umas oscilações aqui. Mas ela vai, então, ter essa distinção aqui, sudeste, noroeste. Porque, na verdade, são esses jatos que carregam umidade, isso não é surpresa que já estava na questão, que carregam a umidade da região amazônica para a região sudeste. As chuvas do sudeste são de verão exatamente porque é no verão que a massa equatorial continental, que embora seja continental, ela é úmida por conta da Amazônia, e junto com ela, ao ela se deslocar junto com ela, os jatos de baixos níveis carregam a umidade da Amazônia, que alguns autores vão chamar de rios voadores. Eu acho poético, mas geograficamente falando eu tenho alguma resistência. Mas eu acho poético, tá? Vale a poesia. Os rios voadores, que inclusive o Lenin fala em uma de suas músicas, e aí na música fica perfeito. Então, esses rios voadores vão trazer umidade, gerando essa zona de nebulosidade que gera chuva, que a gente está vendo agora. A gente está encaminhando para o verão, não estamos no verão, pelo amor de Deus, mas caminhando para o verão, sabemos que estamos em novembro. Então, a gente vai ter uma zona de umidade nessa região, gerando as chuvas. Essa é a estrutura normal da América do Sul, ok? Tem só mais uma coisa, eu preciso que vocês entendam. Quando a gente fala dessas zonas de estabilidade, os ventos que saem daqui trazem para cá, a massa de ar que sai de um canto vai para outro. Lembra que quando eu falei da massa de ar que se desloca, eu falei que geralmente ela se desloca por diferenças barométricas, diferenças de pressão. E aí o ar se desloca. Isso porque o vento é o ar em movimento. Eu gosto dessa fala. O ar se desloca por variação de pressão. E isso é uma regra física. Não tem muito o que fazer. O ar sempre vai se deslocar dos pontos de alta para os pontos de baixa pressão
atmosférica. E é muito simples entender isso, embora pareça complicado. Pensemos assim, você está numa escola em que o diretor é linha dura. Não pode fazer nada, a pessoa tudo que faz errado, leva a chamar o tempo todo, mesmo não estando equivocado em seus atos, parece que há um prazer em chamar a atenção. Quando a pessoa faz besteira, tem que chamar a atenção mesmo, não é mesmo? Mas, vamos lá. E aí, do nada, surge a oportunidade de ir para uma outra escola em que todo mundo diz que é muito legal lá, os professores são bons e o diretor, além de ser bom, ele consegue chamar a atenção na hora que tem que chamar a atenção, mas sem ser rude, por exemplo. Sem lhe constranger. Ou seja, é uma escola em que a pressão é muito grande sobre você e a outra que te oferece uma condição boa, mas que a pressão é muito menor. Se você pode sair da alta, você não vai para baixa pressão? Você vai para baixa pressão. Óbvio, eu faço essa brincadeira sempre para que a gente entenda qual é a lógica. Há um princípio físico ali. A pressão atmosférica é um peso que a atmosfera exerce sobre os corpos. Obviamente, os corpos, ao estarem pressionados, eles vão querer fugir naturalmente dessa pressão. Os pontos de menor pressão são áreas receptoras desses corpos. O ar se comporta do mesmo jeito. Então, quando há uma área que, por qualquer motivo, temperatura interfere nisso, tá? Eu não vou adentrar agora, procurem temperatura e pressão, algum vídeo que explique, porque vai gastar muito tempo. Mas são inversamente proporcionais. Mas não vou explicar isso agora. Então, o ar que está numa área de alta pressão, ele foge dessa área para uma área de baixa pressão. Então, as áreas de baixa pressão, low aqui é baixo, right é alto. As áreas de baixa pressão são áreas receptoras de vento. Então, os ventos convergem para aquela área. Então, todo vento sai e vem para ela. As áreas de alta pressão, aqui está o right, elas são áreas dispersoras de vento. Como elas dispersam o vento, como o vento foge daquela área próxima à superfície, não há ascensão da umidade, ou seja, a umidade não sobe. Não subindo, ela não se resfria, não condensa, não tem chuva. A essas áreas, a gente dá o nome de áreas de ciclonais, ou áreas ciclônicas, mas não necessariamente é o ciclone especificamente, deve vir daqui a pouquinho, e áreas anticiclônicas. Áreas anticiclônicas, áreas de fuga, áreas ciclônicas, áreas de convergência de ventos, ok? Que não se confunde necessariamente com o ciclone extratropical, tropical, aqueles ciclones maiores. Mas o comportamento é igual, por isso que o termo é igual, ok? É chamado de ciclogênese. Procurem também ciclogênese para ver lá uma aula específica. Então, entenderam esse comportamento? O ar se desloca porque ele sai sempre da área de alta pressão e se desloca para a área de menor pressão. Ao fazer isso, ele desloca as massas de ar, ele cria corredores, nesses corredores, as zonas de nebulosidade. Bom, cansaram, não foi? Mas a gente precisava lembrar disso, porque senão a gente não consegue caminhar, porque inclusive essa questão mesmo de ciclone e anticiclone, a gente precisa para uma outra questão, que eu prometo que não vai demorar tanto para chegar nela. Essa é a questão mais longa, por isso que ela foi colocada no início, para que a gente conseguisse dominar esse conteúdo, que vai ser muito importante para você. O Enem gosta dessas questões um pouquinho mais complexas, porque exige que você recrute mais de um conhecimento. Você não tem um tema específico. Você tem que ir atrás de outro, para atrás desses outros, você dar conta da resposta. Então, vamos voltar à questão? Lembram-se dela ou já se esqueceram? Não julgo quem esqueceu. Fala-se primeiramente no texto 1 da seca de São Paulo, diz que foi em 2014, e fala do alerta já antigo. E aí começa a descrever uma imagem que a gente tem na sequência. Eu vou pular logo para a imagem, porque a gente lembra, que é essa daqui, que é uma versão normal de como funciona a dinâmica num verão típico, onde a gente tem jatos de baixos níveis da Amazônia direcionando para o sudeste brasileiro, fluxo de umidade do oceano, a frente fria que tenta subir, mas não consegue, gerando uma zona de frente no sul. Lembra que a frente também é a zona de nebulosidade com chuva? Pronto, ela não consegue passar. Ela geralmente não consegue, mas gera nebulosidade. E aí você tem uma faixa de nebulosidade que é chamada de zona de convergência do Atlântico Sul, as ECAs. E isso gera nebulosidade e chuva, e aí é onde as chuvas chegam.
Quando nós temos o verão de 2014, algo estranho acontece. O que é que acontece? Se instala, ele diz na questão, uma anomalia de alta pressão atmosférica. A área de alta pressão atmosférica, lembram? O que é que ela faz? Ela é dispersora de vento. Ok? É um anticiclone. Ela é dispersora de vento. Ela não deixa os ventos chegarem na região, ascenderem e precipitarem. Ela empurra o vento para outras áreas. E aí você tem, naturalmente, os jatos, olha aí, mas tudo está na questão. Os jatos estão sendo desviados aqui pelos Andes e indo para essa região aqui, que eu acho que é Paraguai, Chaparral, Argentina, essa região. Se tiver errado, eu já peço desculpa. Mas é essa região aqui. A frente fria, por exemplo, aquela que sobe aqui para nessa zona aqui, inclusive gerar mais chuva, ela está sendo empurrada para onde? Para o Oceano Atlântico. Está percebendo? Ela está sendo empurrada para o mar. E lembra quando eu falei da massa? A frente se forma na borda da massa. A massa está aqui atrás. Quando a massa tende a ser jogada, massas que caminham pelo continente, tendem a ser jogadas para o oceano, elas tendem a se dissipar pouco a pouco. E aí elas vão se perdendo. Então aqui ela não consegue adentrar o país. Visto isso sob agora um novo ângulo, porque você já tem muito conhecimento que a gente relembrou, você já reagiu na sua cabeça, ele te pergunta, de acordo com as informações apresentadas na questão e também na nossa discussão, a seca de 2014 no Sudeste teve como causa natural, e aí vocês já podem responder, não é isso? Todo mundo já sabe, não tem dúvida, e seria capaz até de ouvir todo mundo gritando qual é a letra correta dessa questão, porque todo mundo entendeu, agora ficou facílimo de você responder. Letra A, constituição de frentes quentes barrando as chuvas convectivas? Não, a gente não tem nenhuma... lembra que as frentes são decorrentes de choque de massa. Então, ele está te dizendo que há uma massa de ar quente que está se formando num choque com uma massa de ar frio. Não tem, e as chuvas convectivas são, inclusive, de outra ordem, chuvas de convecção, elas sobem e ascendem. De fato, elas ocorrem nas zonas de frente. Mas a gente só tem uma frente aqui, que é uma frente fria, causada pela massa polar, e ela continua nos dois, então a gente não tem a interferência dessas frentes, inclusive ela sendo jogada para cá. Formação de anticiclone impedindo a entrada da umidade, e aí vocês que me dizem, presença de nebulosidade na região das cordilheiras, existe aqui, ó, nebulosidade. Mas o que tem a ver essa presença de nebulosidade com a seca, já que esse é o tema da questão, com a seca de 2014? Tem a nebulosidade, mas não é porque tem nebulosidade aqui, na região das cordilheiras, que vai, então, gerar uma seca aqui, porque, olha, aqui também tem. E nem por isso tem seca. O problema é que não está entrando para o sudeste e centro-oeste brasileiro. Então, embora isso esteja na imagem, a presença de nebulosidade na região da cordilheira, essa não é a causa do problema. Avanço da massa polar para o continente, já chamei a atenção, olha, ela entra pelo continente, na segunda imagem ela está sendo jogada para o oceano. Então, ela não está entrando para o continente, e este é um dos problemas. E baixa pressão atmosférica no litoral. Mas, gente, baixa pressão atmosférica não é quando os ventos convergem para lá e tendem a gerar chuvas convectivas, é possível que haja chuvas convectivas, então não é o nosso caso. Então, todo mundo já sabia, estou eu aqui enrolando, mas nem precisava, que a resposta é a formação de um anticiclone impedindo a entrada. E o que é um anticiclone? Lembra que a gente mostrou aqui? É uma área de alta pressão, dispersora de ventos. E na questão ele disse que o Azinho representa um sendo de anomalia de alta pressão atmosférica. Olha ele aqui, ó. A gente tem a instalação de uma área, de um anticiclone, que impede a entrada porque ele joga os ventos para fora. E aí ele não deixa essa nebulosidade, essa umidade adentrar essa região e precipitar. Tenho certeza que ninguém está tal qual esse boy aqui. Todo mundo está muito de boas, feliz porque acertou a questão. Ok?